Bom, a segunda etapa, né, da nossa estação de tratamento de água, do nosso tratamento de água, é a adução, né? A adução é uma adutora que vai transportar aí a água do manancial até a entrada da ETA ou depois que ela sai da ETA até o reservatório, né, da ETA, que vai ser a entrada ali do sistema de distribuição. Então, a gente vai ter essa adução normalmente funcionando, né, por meio de bombas, por bombeamento, porque principalmente quando a gente vai reservar, quando a gente vai colocar a água tratada da estação de tratamento, quando ela sai da desinfecção até o reservatório é indicado que ele seja localizado no ponto mais alto da cidade, né? Então, a gente vai precisar fornecer energia aí para esse fluido ter força suficiente para conseguir subir e chegar até esse nosso reservatório. Então, a segunda etapa é a adução, né? Então, a adutora ela vai se dividir em duas, né? A gente tem a nossa adutora de água bruta, que é a adutora que vai da captação até a estação de tratamento, e a gente tem a adutora de água tratada, que é depois que ela sai da ETA e vai até o reservatório de distribuição. Então, a partir de agora, a partir dessa nossa terceira etapa, a água já entrou na estação de tratamento. Agora, a minha água já está dentro da minha ETA, tá? A primeira coisa que acontece com a minha água, assim que ela chega dentro da minha ETA, é a etapa da coagulação. O que consiste essa coagulação, tá? Aqui, né, nessas águas que vão ser tratadas, elas contêm muitas impurezas e muitas partículas. Como eu já falei, muitos colóides ou muitos sais dissolvidos, muitos micro-organismos, muitos organismos, né, dissolvidos nessa água. Então, esses organismos, essas soluções ou esses colóides que estão aí dissolvidos na água, eles não sedimentam naturalmente, né? Então, assim, a gravidade vai morrer atuando ali sobre essa água, e esses sólidos, essas partículas muito, muito pequenas não vão sedimentar. Então, para que isso aconteça, para que a gente force essa sedimentação, porque eu preciso que os meus fluidos sedimentem, né? Quando a minha água entra lá na estação, basicamente o que a gente faz é isso, o que a gente espera é isso aqui, né? A minha água entrou dentro da minha estação de tratamento, aqui toda a estação, tá? A água entra aqui, então ela vem aqui com muita sujeira, né? Com muita poluição, muita coisa dissolvida, e ela tem que sair uma água mais limpa, né? Para que essa água saia mais limpa, eu preciso que essas partículas elas desçam até o fundo do meu tanque. Então, eu preciso que elas se acumulem aqui no finalzinho, aqui embaixo. Só que as maiores partículas vão se acumular. Então, elas vão descer pela própria ação da gravidade, pela ação do peso, né, a ação do empuxo, tranquilinho. Mas eu vou ter pequenas partículas aqui, né, que estão super dissolvidas na água. E essas partículas, que são os nossos colóides ou os nossos sais, o excesso de sais dissolvidos na água, elas não sedimentam. E partículas que não sedimentam, elas não vão sair da água se eu não tirar de alguma forma. Então, o que eu vou fazer aqui é adicionar coagulantes químicos, né? Eu vou chegar e vou tratar essa água quimicamente para que essas partículas pequenas, elas se aglutinem uma na outra, elas formem uma bolota de sujeira, e aí eu consiga retirar essa bolota de sujeira mais facilmente, tá? Então, esses coagulantes químicos que a gente utiliza, o principal que a gente utiliza aqui no Brasil é o sulfato de alumínio, né? Aqui é o íon sulfato de alumínio, então é um íon SO4 2-. Então, o sulfato de alumínio, ele favorece a união dessas partículas e dessas impurezas aí, e aí faz com que essas pequenas partículas suspensas, esses pequenos colóides, acabem se juntando aí uns nos outros, formando assim partículas maiores, e essas maiores partículas tenham peso suficiente para serem atingidas pela ação da gravidade e irem finalmente para o fundo do reservatório, né? O fundo do tanque de coagulação. Aqui no Brasil, o que a gente mais usa é o sulfato de alumínio, tá? Mas a gente pode ver por aí aplicações de outros coagulantes também.
a gente tem os sais de ferro, né, que são o cloreto férrico e o sulfato férrico. E além disso, a gente pode ter também alguns coagulantes orgânicos aí que podem ser utilizados nessa coagulação. O que vai variar basicamente é na dosagem, tá? No sulfato de alumínio, a dosagem dele vai variar. Cadê a caneta? A dosagem do sulfato de alumínio, ela varia, meu cabelo tá muito na cara, ela varia de 5 miligramas por litro até 100 miligramas por litro. Se a gente for pegar, por exemplo, o cloreto férrico, que é da família dos sais férricos, né? Cloreto férrico. A dosagem dele varia de 50 miligramas por litro até 70 miligramas por litro. O sulfato férrico, a concentração dele, a dosagem dele varia de 8 miligramas por litro até 80 miligramas por litro. E os coagulantes orgânicos, eles exigem uma dosagem muito menor, tá? Então, a dosagem dos coagulantes orgânicos, ela varia de 1 miligrama por litro a 4 miligramas por litro. Isso para tratar, tá, a mesma água em questão. Então, a questão da escolha dos coagulantes depende de quem está dimensionando aí, né, a estação, depende da situação financeira do município, do quanto vai ser possível gastar aí com esses coagulantes. Aqui no Brasil, o mais comum é o sulfato de alumínio, é convencionado, é utilizado há muito tempo, então, assim, é o mais comum. E a concentração dele, quem vai definir é o químico. É ele que vai saber quanto de sulfato de alumínio vai ser preciso colocar naquela água que está entrando, através de uma análise química da água, para poder coagular, né, as partículas suspensas que estão ali no tanquinho, tá? Já está no Moodle. Ok, que está no Moodle. Esses slides estão disponibilizados. Os slides já estão no Moodle, porém, se vocês quiserem, eu posso colocar esses riscados aqui também, não tem problema não. Várias pessoas estão pedindo os meus slides riscados, mas já tá lá no Moodle o PDF dele limpinho, tá? Aqui é a reação química, tá? Que acontece na coagulação. Sulfato de alumínio agindo com a água, formando hidróxido de alumínio, que é quando os íons alumínio se juntam com a hidroxila, mais hidrogênio, mais íons de sulfato. Então, os sulfatos ficam lá boiando pela água, tá? E a gente tem ali um meio que tem agora íon sulfato e íons hidrogênios, porque o alumínio vai se juntar com a hidroxila, formando aí o hidróxido de alumínio, tá? Então, o excesso desse íon H+, né, ele vai tornar o nosso meio ácido, tá? Nosso meio, nossa água vai ficando levemente ácida, tá? E aí, o meio ácido, ele pode impedir que ocorra a formação do hidróxido de alumínio. Então, se eu impedir que se forme esse hidróxido de alumínio, para que eu consiga permitir, né, essa formação do hidróxido de alumínio, a gente pode também acrescentar alguns componentes químicos que aumentem o pH. Né? A gente sabe que pH baixo é meio ácido, pH 7 é meio neutro e pH acima de 7 é meio básico. Então, a gente pode acrescentar juntamente com o sulfato de alumínio alguns sais básicos, né, para poder neutralizar um pouco aí o nosso ambiente, como o hidróxido de cálcio e o hidróxido de sódio, ou o carbonato de sódio também, né, que é conhecido como barrilha, para que a gente consiga garantir que haja aí a formação do hidróxido de alumínio dentro da nossa estação, dentro do nosso tanque de coagulação.